Muito boa noite a todos. Esse é o nosso momento de reunião de palestra da Casa de Batuíra, palestra virtual oferecida pela Casa de Batuíra. E o nosso palestrante hoje é o nosso dirigente, Noé Ribeiro. E nós vamos, então, ler do livro Mais Luz. Pedimos a todos que mantenham os microfones fechados, por favor. E nós vamos ler a página do livro Mais Luz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, o espírito Batuíra. É confiança. Confiança, filhos. Confiança e confiança no Senhor. Embora as dificuldades de superfície, estejamos convencidos de que o Senhor tem determinado providências para que nada nos falte e tudo se oriente na direção do melhor, a fim de que as forças dos obreiros da verdade e do bem sejam libertas de quaisquer preocupações menores, para serem todas elas empregadas em escala maior na obra do Evangelho. Então vamos rogar a Deus, a Jesus, ao nosso querido benfeitor Batuíra, que nesse momento possa inspirar ao nosso amigo Hélio, para que ele nos presenteie com o seu conhecimento acerca do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe esse momento e que permaneça conosco todo o tempo. Que assim seja. Hélio, está com você. Muito obrigado, Rose, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. O Evangelho de Jesus registra diversas passagens aonde mostra uma atuação muito clara e direta de espíritos infelizes que estão num processo de obsessão. Boa noite. Boa noite. Irei citar de algumas passagens para que possamos ouvir e aprender um pouco sobre daquilo que mais à frente o Senhor Jesus viria a trazer para todos nós como grande ensinamento. Jesus estava continuando com seu trabalho de levar a verdade do Evangelho a toda criatura. Ele que sempre percorria as comunidades no entorno do Mar da Galileia ou o Lago de Genezaré, que na verdade é um represamento das águas do Rio Jordão. Jesus estava subindo, se afastando um pouco das margens, e ele começou a subir. Foi numa cidade um pouco mais alta, longe daquele panorama que ele sempre observava, que eram as cidades em derredor do Mar da Galileia, e ele chegou na cidade de Guedara. Guedara era uma cidade que era conhecida pela sua produção na área de suínos. E, ao contrário daquilo que estabelecia os judeus da proibição de comer carne de porco, lá na cidade de Guedara se cultivava, se criava porcos para a venda aos não-judeus. Disseu, por favor, pode fechar o seu microfone, por favor? Por favor. E Jesus chegou na entrada da cidade e observou que logo na entrada tinha um cemitério, e no cemitério tinha um homem preso, amarrado, nu, amarrado com correntes grossas. E ele vai se aproximando de Jesus e aquele homem começa a gritar. Os espíritos que o atormentavam falam através dele. Que queres de nós, Jesus, o Nazareno? Jesus era conhecido como o Nazareno por ter
nascido na cidade de Nazaré. Daí ele ser conhecido como o Nazareno. Ter crescido na cidade de Nazaré. Nasceu em Belém e cresceu, se desenvolveu na cidade de Nazaré. Daí ele ficou conhecido como o Nazareno. E Jesus se enche de piedade daquele homem tomado por um espírito obsessor, por vários espíritos, e se dirigindo ao espírito diz assim: como você se chama? Essa pergunta que consta no Evangelho em todas as traduções possíveis, inclusive na Bíblia utilizada pela Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é uma igreja católica, porém não segue Roma. A Igreja Ortodoxa tem o seu Evangelho e ali consta essa mesma pergunta: qual é o seu nome? Dando a Jesus aquele selo de cuidadoso. Ele nos conhece um a um pelo nome e sabe da situação real de todos nós. E aquele grupo de espíritos diz assim, respondendo Jesus: chamo-me Legião, porque somos muitos. Ou seja, tratava de um caso de uma obsessão grave. O homem foi levado ao estado de loucura e, por estar sob a influência desses espíritos equivocados, produzia diversos malfeitos na cidade, naquela região. Então, com muita dificuldade, prenderam-no, amarraram-no, e como ele não ficava vestido, tudo com a roupa que colocavam nele, ele rasgava, ele ficou nu, preso, amarrado, com fortes correntes, em um cemitério, pronto para morrer, porque ninguém se aproximava dele. Era um caso de uma obsessão espiritual grave. Jesus, então, ouvindo que os espíritos disseram: chamam-me Legião, porque somos muitos, o Senhor Jesus se apieda e diz assim: afasta-se desse homem. Com a autoridade moral dada ao governador espiritual do nosso planeta, Jesus se impõe e aqueles espíritos que estavam atormentando o homem dizem assim: deixai-nos ir pelo menos para junto àquela vara de porcos. Vara é coletivo de porcos. Aquela vara de porcos que ali se encontra, e nós iremos deixar. Jesus concorda, e eles vão, e ao contrário do que muita gente pensa, eles não vão incorporar nos porcos, e sim se aproveitar do sangue dos porcos, se aproveitar da energia emanada dos porcos. Só que aqueles porcos estavam caminhando em direção de um despenhadeiro, e assustados com aquela presença de espíritos ruins, eles se jogam do despenhadeiro e morreram ao cair lá embaixo. O homem, voltando a si, agradece a Jesus. Os seus amigos de Jesus providenciam uma roupa para ele, e ele se afasta. Mas os moradores de Guedara, vendo que Jesus havia feito, não só libertado o homem daquele processo obsessivo, mas também estava causando para eles um sério prejuízo. Se viviam da cultura dos suínos, se viviam da criação de porcos, e se Jesus tinha expulsado os espíritos equivocados, e esses assustado porcos e causando
a morte de porcos, a figura de Jesus não era bem-vinda ali. Isso nos traz uma conclusão triste de que primeiro estão os nossos interesses materiais, imediatistas, e a cura que Jesus proporcionou ao homem, isso ficou para um segundo plano. Na verdade, nem se apiedaram do homem, deixaram-no preso ali, sem água, sem comida, pronto para morrer. Mas Jesus, o justo por excelência, Senhor de todos nós, o amigo querido, ele se apiedou daquele homem, libertando-o daquele processo obsessivo de forma imediata, face à sua autoridade moral. Imediatamente os espíritos saíram, mas isso não foi levado em conta pelos moradores de Guedara, que pediram para que Jesus se retirasse. Isso é algo entristecedor. Todos nós queremos Jesus conosco. Todos nós imploramos a presença e a atuação de Jesus em nossas vidas. Mas aqueles moradores de Guedara, para eles, o mais importante era o emergencial, era a satisfação dos seus interesses financeiros e econômicos. Jesus trouxe prejuízo ao levar aquela vara de porcos à morte. E o que ele poderia fazer mais se entrasse na cidade? Então, uma comissão de moradores veio para impedi-lo de entrar na cidade. E os moradores de Guedara não viram aquilo que muitos viram. Não viram aquilo que aconteceu na casa da sogra de Pedro, aonde a casa foi tomada de gente, porque descobriram que Jesus, o Nazareno, curava e estava ali. Muitos, dezenas de doentes de toda a ordem foram para que Jesus os tocasse. Foi ali que aconteceu o episódio. A passagem do homem que desceu preso em cordas, deitado em sua maca pelo teto da casa. Os moradores de Guedara preferiram aquilo que é imediato, quando na verdade deixaram de receber o tesouro do céu, a presença de Jesus, o seu trabalho entre nós. Tudo isso ficou de lado, porque o mais importava para eles era verdadeiramente os seus interesses financeiros. Jesus então sai, não insiste em entrar na cidade, respeitando o livre-arbítrio, sai e retorna para as comunidades à beira do lago de Genezaré para dar continuidade ao seu trabalho de divulgação do Evangelho. Mais à frente, um pai com seu filho no colo se apresenta a Jesus e diz: Senhor, tenha piedade do meu filho que é lunático. Ora se joga no fogo, ora se joga na água. Tenha piedade dele, Senhor. Já o apresentei aos seus discípulos, mas que não puderam fazer nada. E Jesus olhou para os discípulos, repreendeu-os com o olhar e disse para o pai: traga o menino aqui. E o pai levou o menino. E Jesus imediatamente, com a sua autoridade moral, livrou o menino do processo obsessivo. E aquele menino ficou curado. O pai saiu dando graças a Deus, louvando a Deus pela cura
daquele seu filho. E os apóstolos se aproximam de Jesus e dizem assim: Senhor, fizemos tudo aquilo que o Senhor nos ensina, mas mesmo assim o menino não ficou curado. O que devemos fazer, Senhor? E Jesus disse: para casos desse naipe, para casos desse quilate, desse tipo, é necessário jejum e oração. E aí eu faço uma viagem no tempo e no espaço, vamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando Allan Kardec nos ensina a fazer a prece pelos médiuns. E Allan Kardec disse que os médiuns devem procurar a sua melhora, o seu progresso espiritual. E isso é muito importante para todos nós. Se viemos à Terra para crescer, para evoluir, como que iremos nos utilizar da mediunidade sem estudá-la atentamente, sem aproveitar de tudo aquilo que a ferramenta mediúnica nos oferece com qualidade e com compromisso com Jesus. Se Kardec fala que os médiuns devem estudar, devemos, todos nós, nos preparar. Não são os médiuns, mas todos aqueles que se dizem trabalhadores, todos aqueles que se dizem frequentadores assíduos, tarefeiros espíritas, devem procurar a sua melhora. Pois se assim não fosse, nós não viríamos complementar a tarefa que nos cabe na Terra de evoluir. Allan Kardec pergunta aos espíritos reveladores o que se é necessário para que o homem comum se liberte da influência dos espíritos obsessores. E os espíritos superiores, responsáveis pela revelação espírita, coube a Allan Kardec a responsabilidade das perguntas. E aos espíritos reveladores, espíritos superiores, couberam respostas. Então, o mérito das perguntas é de Allan Kardec. E os espíritos responderam essa pergunta dessa forma, depositando toda a confiança em Deus, orando e trabalhando no bem. A laborterapia, portanto, faz parte da terapia desobsessiva proposta pelos espíritos superiores ao responder a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Mas à frente, Allan Kardec pergunta, reitera o assunto e diz como, com maneira mais prática, do homem comum libertar-se do jugo obsessivo. E os espíritos superiores respondem, utilizando da vontade. Mas poucos de vós da terra utilizam a vontade. O querer não querem. Não querem e, com isso, não conseguem, hipótese alguma, se livrar da influência dos espíritos. Complementando, os espíritos também dizem assim, não respondendo às provocações dos espíritos, não fazendo aquilo que eles nos sugerem, eles irão cansar e vão embora. Então, aquele que ocupa o seu tempo de forma útil durante o dia, não se coloca de braços dados com o ócio, esse que, de uma forma útil, utiliza bem o seu dia, o dia que não vai voltar atrás, porque as horas não voltam atrás, os minutos não voltam atrás, e hoje eu fiquei sabendo que os segundos também não voltam atrás. Então, nós não podemos perder tempo mais na vida. Se temos a oportunidade de fazer o bem, façamo-lo
e aí estaremos começando na terapia desobsessiva. Mas apesar desse trabalho grandioso do Senhor Jesus, dentre nós, inclusive no campo da obsessão e desobsessão, vale lembrar a história de um homem que fora pago pelos fariseus para acompanhar Jesus aonde quer que ele fosse, para pegá-lo em flagrante delito, ou contrariando a lei dos judeus, ou contrariando as leis de Roma. E em diversos momentos, ele acompanhou Jesus, ele viu quando Jesus curou aquela mulher hemorroíça e ficou impressionado e foi aos seus superiores e disse: eu vi ele curar. Quem é esse homem? E os superiores disseram: é tudo mentira, ele não cura ninguém. Isso é, nos dias de hoje, um fake news, é um engodo, ele não cura. E o homem ficou impressionado. O homem, Ibrahim era o nome dele, que acompanhava Jesus por onde Jesus andava, ele viu quando Jesus curou o cego Bartimeu, e ele depois questionou aos companheiros de Bartimeu que viviam em torno da piscina de Siloé se Bartimeu realmente era cego, e aqueles que viviam ao lado dele disseram: não só cego, ele nasceu sem os olhos. E aí disseram: então Jesus construiu olhos nele. E ele, mais uma vez, ficou muito preocupado, porque quem era esse homem que ele deveria seguir até descobrir um fato, onde Jesus estaria contrariando Roma ou os judeus. E era um sábado, e apresentaram a Jesus o doente para curar. E Jesus ia se aproximando desse homem, quando dois judeus, fariseu do grupo do qual se subdivide os judeus naquela época, o fariseu perguntou: mas o senhor vai curar no sábado? O sábado é o dia do descanso. Sábado não se faz nada. E aí todos ficaram olhando para ver se Jesus iria contrariar a lei dos judeus. E Jesus devolve com uma pergunta: se a sua vaca cair em um buraco no sábado, você vai deixá-la lá ou você vai socorrê-la? Aquele fariseu ficou perturbado, não sabia responder. E Jesus arremata dizendo: sábado foi feito para o homem, e não o homem que foi feito para o sábado. E com isso, Jesus cura aquela criatura. Mais à frente, ele percebeu Jesus curando cegos, paralíticos, e ele ficou impressionado. Ele era homem pago pelos fariseus para encontrar Jesus cometendo um equívoco. E Ibrahim seguia Jesus. E de quando em vez o olhar de Jesus cruzava com o de Ibrahim. Jesus sabia qual era o intuito dele, mas nunca se falaram, nunca trocaram uma frase. E Jesus o olhava e ele desviava o olhar, porque ele sentia que o olhar de Jesus lhe penetrava intimamente, lhe perturbava, porque Jesus sabia quem ele era e o que ele queria fazer. E depois de seguir Jesus por vários dias, de observá-lo e ter de si para consigo que aquilo tudo que ele viu não podia ser mentira, que a cura daquele filho de Naim, que era uma viúva, a viúva de Naim só tinha um filho único, que foi dado como morto, e Jesus se apiedou da viúva, e viu que o jovem não estava morto, e sim
passar por um processo de catalepsia, Jesus o chama, trazendo ele de volta ao corpo físico. E, ao mesmo tempo, ele viu quando o jovem levanta, abraça a mãe. Ele viu também quando Jesus chegou na Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e Maria, ouviu o diálogo das irmãs com Jesus e viu que, segundo o entendimento de Jesus, Lázaro não havia morrido. Acompanhou Jesus, Marta e Maria, outras autoridades do Sinédrio, autoridades romanas, até o túmulo onde havia sido colocado o corpo de Lázaro. Viu que as irmãs iriam passar vergonha porque Jesus determinou a operários que estavam cavando outro túmulo, escavando na rocha, que tirassem a pedra como um tampão de uma mesa, tirassem a pedra, porque ele tinha certeza que Lázaro não morreu. Ele viu quando Marta e Maria disseram: Senhor, cheira mal, ele já morreu faz 3 dias. Mas Jesus insistiu delicadamente. Os operários rolaram a pedra, aquele tampo de pedra, e todos tapam o nariz porque o mau cheiro invadiu o ambiente. Jesus se aproxima e Ibrahim acompanhando tudo, bem de perto. E Jesus olha para dentro daquele túmulo e diz: Lázaro, vem! Quando Jesus fala isso, Lázaro, que dormia no processo de catalepsia, que é a morte aparente, Lázaro desperta, tenta ficar de pé, mas estava com as pernas atadas, as mãos atadas. Jesus fala para 2 de seus apóstolos: Vamos lá, ajudem-no, desatai-o, traga-o aqui. E assim o fizeram. Tiraram as gases que amarravam as mãos, desataram os panos que estavam amarrados nas pernas, e à plena luz do dia, Lázaro sai, vivo, daquele túmulo. Todos se ajoelham, inclusive Ibrahim, motivado por aquele momento, por aquela emoção. Ninguém sabia o que era uma catalepsia, porque Jesus disse: não vim destruir a lei sem cumpri-la. Então não se trata de uma ressurreição de Lázaro, e sim um despertamento de Lázaro. E Ibrahim viu quando Lázaro saiu e escutou quando os fariseus disseram: quem é esse homem que até a morte respeita? Ibrahim acompanhou passo a passo tudo isso. Precisava, de alguma forma e desesperadamente, apresentar algum erro de Jesus para que as autoridades judaicas o levassem a Roma, ou melhor, as autoridades romanas, e assim seria preso. Mas um dia, Ibrahim chega em casa. Ele tinha um servo chamado José. Ibrahim era um jovem de pouco mais de 25 anos. Ibrahim não tinha família ainda. Vivia ele com seu servo José. E eis que ele foi dormir pensando em como cumprir com a sua tarefa de descobrir algo de errado feito por Jesus. E ele começou a acreditar no que os seus superiores disseram: é tudo mentira, são pessoas pagas para mentir, nada disso é verdade. E ele foi dormir com ódio de Jesus. No dia seguinte, ao acordar, ele percebeu que todo o seu lado direito não se movia. Ele estava paralítico, a mão não se movia, a perna não se movia.
Ele tinha tido o que nós conhecemos aqui agora como um AVC, acidente vascular cerebral. E ele estava paralisado de um lado. Desesperou-se. José veio, ele gritou por José. E ele percebeu que era inútil, porque ele estava completamente paralisado. Esperou as horas passarem, os dias passando. E lá pelo 10º dia ele descobriu que não teria retorno. Ele iria ficar aos 26 anos, paralítico. E ele ficou entristecido. E a tristeza o corroía, a depressão tomou conta do seu ser. E eis que um dia José lhe disse: Senhor, Jesus, o Nazareno, aquele a quem o Senhor cumpria uma tarefa, uma missão, ele virá aqui em nossa pequena vila. Senhor, o Senhor que me relatava tudo, que via, que Jesus fazia, que tal o Senhor ir à praça central, onde tem um chafariz, onde nós nos abastecemos de água? Que tal o Senhor ir lá e pedir a Jesus a cura? E Ibrahim disse assim: José, és louco? Eu perseguia Jesus. Ele me olhava com aquele olhar dele, ele me dizia tudo. Ele sabia que eu era um perseguidor. Como você quer que eu peça alguma coisa a ele, José? E José diz a Ibrahim: Senhor, olhai o vosso estado. Jovem ainda, José tinha pouco mais, 5 anos a mais, 31 anos. Jovem ainda e paralítico. Ontem mesmo o senhor me mandou à sinagoga para falar com o rabino, para lançar o seu nome no livro dos mortos. E aí Ibrahim disse: José, esse é um costume judaico. Quando nós não podemos trabalhar para contribuir com o nosso dízimo mensal, contribuir com a nossa sinagoga, nós temos, por não produzir, por sermos os inúteis, e o paralítico eu sou inútil, eu tenho que pedir para que o meu nome seja lançado no livro dos mortos. E aí eu não teria obrigação de pagar o meu dízimo, não teria obrigação de mais nada, porque verdadeiramente, José, eu estou morto, eu me sinto morto. E José insistiu mais um pouco: é amanhã, Senhor, amanhã, ao meio-dia, ele chegará. Vamos, Senhor. Não, eu não quero ir, não tenho condições de ir. E José disse: eu lhe levo. O Senhor se escora em mim, vamos andando com a perna que ele move. Passo a passo, vamos chegar na praça, moramos perto. Vamos. Não, eu não irei. Vamos, Senhor, quem sabe Jesus vai lhe curar. Passou a noite. No dia seguinte, José, ao retornar da praça com água, foram buscar água para abastecer a casa. José disse para Ibrahim, o seu amo: amo, a praça já está cheia essa hora, muitos doentes estão lá, aguardando a chegada de Jesus, que, segundo dizem, ao meio-dia chegará, e naquela praça ele irá curar, irá atender os doentes de toda ordem. E o Senhor sempre me falou que ele cura. Quem sabe não é chegado o seu momento. E ali, envolvido no manto da tristeza, desesperado, Ibrahim olha para José e diz: eu não posso ir. O orgulho não me deixa
orgulhoso, vaidoso, como é que eu perseguia, como que agora irei pedir ajuda a Ele? Senhor é o Todo-Compassivo, é o Todo-Poderoso, é amor e bondade, é a justiça perfeita. É claro que Jesus iria entender o pedido de Ibrahim. Mas quando deu 11h30, faltando meia hora para que Jesus chegasse, Ibrahim, se contorcendo, começou a pensar rápido, disse: eu não teria uma oportunidade como essa. Quem sabe, ultrapassando a montanha da vergonha, da vaidade, do orgulho, eu me arrojo aos seus pés e imploro o socorro e ajuda. Quem sabe o Senhor não nos ajudará. E aí ele pediu para que José o levasse à praça. O sol a pino, um calor insuportável. E Ibrahim, mais forte do que José. José, com dificuldade, ajudava ele a se arrastar. Foi de pouco a pouco, metro a metro, e já passava do meio-dia quando ele conseguiu chegar à praça. Mas ele se desesperou, porque mais de 200 pessoas estavam na praça, se acotovelando, aguardando a chegada de Jesus. Eram pessoas alienadas mentais que gritavam, que uivavam. Eram cegos que imploravam socorro. Rancenianos, envoltos em panos imundos, imploravam misericórdia. Surdo-mudos, doentes de toda sorte, um espetáculo de tristeza naquela praça. O sol a pino. E Ibrahim disse para José: não tenho chance alguma, nem consegui me aproximar. Vamos voltar. E José, ultrapassando a sua condição de servo, disse: ah, Senhor, chegamos. Vamos aguardar a chegada dele, Senhor. Quem sabe hoje não é o seu dia, o dia em que Deus, o misericordioso, não vai lhe atender. Aguardemos. E Ibrahim diz: não, ele não vai me ver. Eu não terei condição de chegar perto dele. Era quanta gente, não consigo andar. E nisso, do outro lado da praça, ele ouviu gritos. As pessoas gritavam: Hosana em quem vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o povo se aglomerou. Era Jesus, com a sua túnica resplandecente, sem costura que a mãe fez para ele. Ele foi se aproximando e, sem demoras, ao tocar os doentes, os curava. E os doentes, ao tocar nele, gritavam de felicidade, porque sentiam a energia do amor de Jesus que os invadia. E, naquele momento, Ibrahim, vendo aquilo, viu que ele era impossível o que ele queria. Ele era impossível porque Jesus estava do outro lado. E muitas pessoas se aglomeravam. Mas, em um momento, Jesus sobe em uma pedra para que pudesse ver a multidão e a multidão vê-lo. Diz Amélia Rodrigues, através do médium Valdo Franco, no livro Os Passos de Jesus, que a multidão tocava Jesus e Jesus se deixava tocar pela multidão. Nesse momento em que ele sobe, o sol a pino, meio-dia, um calor insuportável. Ibrahim olha
e tem a impressão de que os seus olhos cruzavam com o olhar de Jesus. E o olhar de Jesus lhe envolveu totalmente. Mas Ibrahim, sob o efeito do sol, da emoção, dá um grito e cai desmaiado. Com muita dificuldade, José o leva para sua casa, aonde Ibrahim dorme a tarde toda. Ao acordar, ele diz: onde eu estou? E José disse: Senhor, o senhor desmaiou. Deve ter sido calor intenso. E eu lhe trouxe com dificuldade para cá, lhe acomodei na cama. E Ibrahim disse: mas eu então não estive com Jesus. Não houve tempo. Eu não falei com ele, José. Não falou. José, ele me viu. Senhor, não tem como lhe afirmar. E nesse momento, Ibrahim, tocando de emoção, começa a chorar. Chora profundamente, copiosamente. E envolto naquela emoção, Ibrahim se vira no leito. José dá um grito e dá um pulo para trás. Ibrahim se assusta e pergunta: o que houve, José? E José, sem conseguir falar nada, aponta para a perna e para o braço, até então paralíticos, e com dificuldade diz: o senhor está curado, a sua perna se move, o seu braço se move. E Ibrahim, chorando, chuta no ar com a perna que não se movia. Levanta para os céus a mão que não se movia. E num pulo, Ibrahim estava de pé. Andou por toda a casa, dando hosana às alturas, louvando ao Senhor. Para em frente a José e diz: eu agora creio. Ele me curou. Não estive com ele, mas ele me curou. Em nome desse Jesus misericordioso, as casas espíritas realizam um trabalho fenomenal de tratamento e cura dos processos obsessivos. Através do diálogo, os espíritos são convencidos a suspender o processo obsessivo. Através do diálogo, os espíritos conhecem da verdade eterna, das vantagens do perdão. E reunião a reunião, momento a momento, vão se convencendo de que o Senhor tudo pode, de que Jesus pode e cura. E então, para todos nós que conhecemos Jesus pela ótica espírita e procuramos ardentemente a sua companhia, fica essa história de Ibrahim para todos nós. Que possamos ter a certeza de que Jesus, agora sob a ótica espírita, apresentado para nós como verdadeiro amigo, Jesus, o amigo, ele nos cura. Ele traz para nós a saúde que precisamos, traz a paz. E através das reuniões mediúnicas, quando em nome dele nós o evocamos, nós o clamamos, ele, através dos seus trabalhadores fiéis, comparece aos trabalhos mediúnicos e, com a autoridade moral que lhes é conferida, faz com que aqueles espíritos equivocados suspendam e terminem com o processo obsessivo. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, aprendermos das lições de vida eterna,
aprendermos que Jesus tudo pode, que o seu amor é profundo por todos nós, que a sua bondade não tem fim, e que através do nosso esforço próprio, da nossa vontade direcionada, no nosso trabalho no campo do bem, nós vamos nos livrar dos processos obsessivos. Nós vamos dar um basta a esses processos e, com isso, ter uma vida de qualidade na Terra, porque Jesus nos afirmou: vive para que tenham vida e vida em abundância. Que o Senhor Jesus possa abençoar abundantemente a sua família, a sua vida, o seu lar. Possa trazer para a sua casa a sua doce presença, pacificando, trazendo paz e luz em teu caminhar. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Devolvo a palavra a Rose e muito obrigada pela atenção. Nós que te agradecemos, Hélio, como sempre. Muito linda essa passagem do livro da Amélia Rodrigues. Muito obrigada por nos tocar os corações nessa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Vamos, então, mentalmente nos dirigirmos à Câmara de Passes. Quem está à porta para nos receber é o querido benfeitor Dr. Marche, que nos dá um abraço muito caloroso e nos indica o lugar a sentar. A equipe de passes já está a postos e, ao iniciar a prece a Jesus, o querido benfeitor Dr. Marche, eles iniciam também o passe. Dr. Marche eleva o seu pensamento e o seu coração ao nosso divino mestre e roga que da farmácia divina possa recair sobre cada um de nós, através dos passes desses amigos bondosos, as energias necessárias para que possamos receber as bênçãos da saúde, da coragem, da força e da perseverança, para que jamais nos afastemos dele e desse espiritismo que tanto nos consola e nos esclarece. Logo a seguir nos é servida a água magnetizada e, após bebê-la, unimos nossos corações e pensamentos para recebermos as bênçãos da irradiação. Vamos doar de nós os eflúvios de paz que esse divino amigo distribui. Vamos rogar ao divino amigo Jesus que todos os irmãos em humanidade possam receber essas bênçãos tão especiais. Rogar ao divino amigo Jesus que todos os irmãos cujos nomes estão em nossos cadernos e pastas na casa de Batuíra possam também sentir nesse momento essa paz, essas energias benéficas que todos nós sentimos. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tanto que o Senhor nos doa todos os dias de nossa vida. Nós te agradecemos por esses momentos em que nos reunimos para ouvirmos falar de Ti. Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de lembrar que no próximo domingo, às 15h30, será realizado o sorteio do celular que... eu esqueci agora o nome dele. O celular que foi sorteado esse mês será às 15h30, logo após o momento da oração. Então, o link será colocado nos grupos e quem quiser pode participar
é uma boa hora para nos encontrarmos também. Lembramos também que amanhã estaremos juntos no momento de oração. E desejamos uma boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos ao Hélio Eu que e rogamos agradeço. que abençoe a todos. Muito obrigada, Boa noite Hélio. a todos. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite.